o nosso próximo convidado, ele construiu sua carreira em consultoria de projetos de TI na agroindústria, acumulando 27 anos de experiência. Há 20 anos na TOTVS, atualmente é gestor de segmento de agroindústria. Possui graduação em técnico agrícola, tecnólogo em processamento de dados e pós-graduação em gestão da agricultura. Ele vai nos falar um pouco como as cooperativas ajudam a superar os desafios dos produtores rurais. É um tema bem interessante. Sérgio Munhoz Júnior. Olá, pessoal, Sérgio, muito obrigado aí por você estar participando aqui do nosso Cop Talks Agro. E eu quero saber como que as cooperativas ajudam a superar os desafios dos produtores rurais. É com você, meu amigo. Obrigado, Ulisses. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com saúde em casa, né? Um ano difícil, mas mostra que quando a gente tem muita gente com um único objetivo, existem grandes oportunidades de vencer os nossos desafios, né? Que eu estou começando a falar sobre isso porque, de fato, a agricultura é uma área que permite, né, que a gente tenha grandes iniciativas, né? E no centro de tudo isso está o agricultor, né? Costumo dizer que agricultor é aquele que não sabe se vai plantar, se vai colher, não sabe se o preço que vai vender é o preço que vai ser competitivo, não sabe se o preço que vai comprar de produtos que ele vai necessitar para fazer todo o manejo também se vai ser competitivo. Então, ou seja, é bastante difícil, né? Mas a gente vê o quanto a agricultura no Brasil, principalmente através das cooperativas e dos produtores, exerce um papel fundamental, né? Haja visto tudo que a gente já conquistou, né? Em termos de produtividade, em termos de produção e tudo que ainda pode acontecer pela frente, tá? Vou pedir para o pessoal colocar a minha apresentação. Legal. Bom, falando aqui então um pouquinho sobre o tema, né, que eu trouxe para compartilhar com todos, como as cooperativas ajudam a superar desafios dos produtores, né? Então, quando a gente olha para esse mecanismo, né, das associações, né, do juntar conhecimento, né, as cooperativas exercem um papel fundamental, né? Seja para atuar na melhor decisão, né, apoiando os produtores, ou seja, até mesmo para beneficiar através de crédito e através de meios de uso de tecnologia. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Bom, começo trazendo aqui um pouquinho. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita pela Embrapa no final do ano de 2020, tá? Ela reuniu ali um número de produtores, né, para entender como é que os nossos produtores enxergam, né, a utilização, né, de tecnologias digitais, né? E aí a gente percebe, né, que 70% está utilizando para atividades da própria propriedade, né, seja para a própria família, né? 57% usa para fins de soluções de mídia social ou até mesmo de mensageria, né? E aí tem um dado bastante importante, né? Serviços de mensageria hoje passaram a permitir, né, que muitas das nossas negociações, né, compra, venda, ou seja, ele não é somente uma aplicação para fazer mensagem, mas também uma aplicação para que você possa comprar e vender por ele, né? E o mais interessante, né, é que os outros itens, como aplicativos para gestão da propriedade, 22%, utilização de imagens de satélite, 17%, e sensores instalados em campos, 16%. Ou seja, a gente ainda tem bastante espaço, né, para a gente conquistar, em função de gerar para esses produtores a utilização dessas ferramentas que podem potencializar aumento de produtividade e também melhores preços, menores custos, tá? Vamos passar um pouquinho para o próximo slide.
E quando a gente desce um pouquinho, né, sobre aquilo que de fato é porteira para dentro, vamos dizer assim, o que mais chamou a atenção, né, para esses produtores na utilização, né? Eles falam de 67% para planejar, e aqui tem um dado muito bacana, né, porque eu costumo dizer que quem não planeja não sabe onde quer chegar, né, ou qualquer caminho segue, né? Então, você ter visões, por exemplo, do quanto você vai plantar, seja em áreas agrícolas, quais são as melhores cultivares, quais são os melhores pacotes agronômicos, né, que você vai aplicar no manejo da tua propriedade. Então, ou seja, o planejamento ele vai dar esse norte, essa direção, né, para inclusive saber se você vai ficar dentro da tua margem de contribuição, né, dentro do resultado que você espera, né? E esse planejamento, ele trabalha muito fortemente com a gestão da propriedade, que é a utilização, né? Então, o planejar vai me direcionar ao quanto eu quero gastar, ou como eu vou realizar, e a, os 59% que são de gestão, eles vão permitir reconhecer como eu estou de fato executando esse planejamento. Então, mostra que ainda existe oportunidade de soluções, né, para trabalhar muito fortemente nessa cadeia do quanto eu me planejo, quanto eu executo, né, quais são os melhores preços, né, contratação de serviços. A gente lembra, né, que talvez num passado não muito distante, a preocupação estava muito mais da necessidade de fazer gestão para contabilidade, para fiscal, né? E tem uma mudança muito forte, né? Aparecendo nesses anos, né? Talvez muito fortemente por conta da facilidade, né? Em utilizar novas ferramentas, inclusive ferramentas que elas iniciam com um plano que é gratuito e depois o produtor pode ter uma adoção, um plano diferente, né? Mapeamento de terra, então aqui a gente está falando mais fortemente de utilização de GPS ou até mesmo ferramentas de controle de precisão como o NDVI, né? E em 52% ficou ali ferramentas voltadas a controle de deficiência nutricional, e aí vamos encaixar a parte de solo e de planta, né? Para fitossanidade. Então, ou seja, a gente está caminhando para ter uma possibilidade, né, do produtor atuar mais fortemente com conceitos de agricultura de precisão, né? Então, ou seja, quando ele precisa buscar redução de custos, né, ou entregar uma matéria-prima, né, de melhor qualidade, o fato dele conseguir trabalhar com conceitos de agricultura de precisão, e por isso desses dois últimos itens, né, de controle de deficiência nutricional, é porque eu vou conseguir enxergar onde é que eu posso de fato trabalhar uma diferença de uma taxa de aplicação, né? Eu costumo dizer que como o produtor ele não é dono da decisão do preço que ele vai vender, nem do preço que ele vai comprar, né? Porque o preço do que ele vai vender está muito fortemente margeado por bolsa, né? Então, ou seja, o preço que está com variação em câmbio. Então, o câmbio flutua muito fortemente e ele não consegue de fato ter certeza por quanto ele vai vender aquilo. Agora, a compra também, mais de 67% dos fertilizantes que a gente tem de utilização dentro do agronegócio, eles são de fontes de importação, né? Ou seja, não são produzidos dentro do Brasil. Naturalmente, de novo, por um câmbio que tem uma flutuação e gera uma dificuldade, de novo o nosso produtor está mais exposto. Então, trabalhar em soluções que tragam oportunidade de ter uma agricultura digital com agricultura de precisão, pode entregar para ele a redução de uma aplicação, por exemplo, de inseticida. Então, ou seja, qual é o custo em ele conseguir diminuir uma aplicação ao longo de uma safra de milho, de soja, de algodão ou qualquer outro cultivo, né? Então, é nesse aspecto que a gente entende que há oportunidade ainda para
atuar. E não menos importante, a parte de compra e venda, né, principalmente dos insumos e também da produção, também existe uma oportunidade enorme, né? De novo, para que ele possa ser mais rentável e ter um resultado bastante significante na sua propriedade. Bom, mas assim, né, o que a gente enxerga dessas grandes oportunidades que existem, né, do uso de adoção de soluções? Também a gente precisa olhar aqui, e aí eu trago um pouco o papel da cooperativa nesse contexto, para contribuir, de fato, com aquelas soluções que entregam valor, né? Eu costumo falar muito sobre a experiência que cada momento o produtor tem com a utilização dessas tecnologias, desses apps que estão no mercado. A gente pode ter uma experiência que é super positiva, né, onde o produtor vê vantagem, vê resultado, e a gente pode ter uma experiência que não é muito positiva, né, quando ele começa a usar por usar, porque alguém disse que é bom, em dado momento aquilo gera um resultado que para ele não traz nenhum valor, né? Então, a cooperativa aqui, ela entra em um papel que é, de fato, de olhar aonde é que tem soluções que estão tendo bons resultados, né? E trazer isso quase como um processo de mentoria para os produtores, né? Para diminuir um pouco o risco, né? De ter uma situação de atravessar alguma solução que, de fato, o resultado não é positivo, tá? E um pouco desse movimento, dessa pesquisa, né, que a gente viu, ele está muito em função da sucessão, né? Eu sou filho de agricultores, né? Trabalhei no campo até os meus 20 anos, mas eu lembro que a gente tomava decisão, né, muito com conhecimento, mas o conhecimento adquirido ao longo dos tempos, né? E esse conhecimento, ele era daquela pessoa, ele não era público, né? Ele era pouco compartilhado. E em um processo de sucessão, a gente precisa não tomar decisões mais somente em achismo, né, ou com um comportamento, e sim tomar decisões com base em dados, em base em informação. E quando eu falo em dados e informação, naturalmente me abre uma necessidade de ter gestão, né? Então, todas essas soluções que aparecem nesse momento, elas vêm pela questão de sucessão, novas gerações entrantes que derrubam barreiras, vem pelos hábitos, né? Naturalmente, quando a gente fala, por exemplo, que um produtor agora, um produtor ou até mesmo uma pessoa que está comprando uma fruta lá em uma quitanda, ele quer saber o histórico, né, de onde veio aquilo, né, de qual é o tipo de produto de agroquímicos que foram aplicados naquela fruta que ele está comprando. Então, ou seja, toda essa cadeia ela está mais empoderada, né? E naturalmente ela busca ter uma visão de conhecimento um pouco maior, né? Quem não controlar ou não fizer nenhum processo de gestão tem maior dificuldade em saber aonde é que eu posso reduzir custos, onde é que eu posso ter maior produtividade, né? Aonde eu posso ter maior qualidade. Porque no conceito de agricultura de precisão, como eu citei, né, se eu tenho um talhão, uma propriedade rural, e eu sei que parte dela eu posso obter um maior lucro se eu fizer uma aplicação de uma forma diferente, né, com uma taxa variável, com uma aplicação para consumir menos produto químico, naturalmente eu tenho aí uma redução nos meus custos e um aumento na minha margem, né. A gente não deixa para trás nesse momento a questão da sustentabilidade, né? Nunca se falou, talvez nesse último ano, o quanto é tão importante ser sustentável. Então, não é produzir a qualquer custo, é produzir a um custo que permita que a operação do produtor e que aquilo que a gente está produzindo seja sustentável, né? Naturalmente, a gente tem aqui uma oportunidade enorme, né? Seja em utilização, por exemplo, de crédito, né? Hoje em dia, o produtor tem a oportunidade de, ao se posicionar na busca de crédito, poder determinar que
toda aquela produção e o cuidado que ele tem com a propriedade rural dele, seja, por exemplo, com uma área de nascente, com áreas de APP, ou seja, se ele conseguir mostrar que tudo isso é cuidado, que ele tem um projeto ambiental para isso, tudo isso tem um valor de enriquecimento do crédito e até mesmo do preço que ele está vendendo aquele cultivo dele. Então, essas são atuações que fazem com que o produtor possa olhar para como ter uma melhor gestão da sua propriedade rural. Bom, e como nós, né, da TOTUS, ajudamos, né, nesse contexto todo, né? A TOTUS é uma empresa que ela atua com mais de 12 segmentos dentro do nosso país, né? E nesse contexto a gente tem soluções vocacionadas, né, sejam para RP, contábil, fiscal, RH e assim por diante, mas também tem as nossas soluções que são vocacionadas. E quando a gente fala de agro, nós temos soluções que de fato atendem todo o processo, né, da porteira para dentro e até um pouco da porteira para fora, tá? Bom, aqui eu trouxe um pouquinho, né, do que a gente oferece e atua, vamos dizer, para as empresas do agronegócio, né? E aí, quando eu falo agronegócio, estou falando desde das agroindústrias, das usinas, né, que produzem cana, né, ou até mesmo para os produtores, né, agrícolas que produzem soja, milho, cana, café e tantas outros cultivos, né? Então, cada uma dessas nossas soluções, elas passam por atuações desde o planejamento, né? É muito forte isso, né? Até o acompanhamento da execução de todas as operações, encontrando o que eu vou plantar, quais são os insumos ou os pacotes que eu vou utilizar, né? Até o processo da colheita, recepção, né? O benefício dessa matéria-prima, seja um café, um milho, uma cana, né? Até sair o produto final, né? Naturalmente, todas essas soluções, elas permitem entregar lá para a contabilidade um nível, né, de informação na granularidade que a contabilidade precisa. Então, é como se eu dissesse que eu tenho a visão de orçamento e custeio no gerencial aqui nas nossas soluções agro, né, e do lado do RP a gente passa a ter aquilo que são requisitos para o fisco ou até mesmo para o contábil, tá? A nossa terceira solução ali é o fitossanitário, é uma solução toda SaaS que permite fazer o gerenciamento, né, das armadilhas, fazer o gerenciamento de toda a visita em campo, né, e indicando aonde é que eu tenho uma situação de dano, né. Com base nisso, nesse dano, a gente pode fazer prescrições, né, do que aplicar, por exemplo, com uma taxa variável, tá. O Conecta Dados é uma solução muito nesse momento que a gente tem de oportunidade de compartilhar dados, né? Hoje em dia, as máquinas, os IoTs que estão no campo, eles ficam gerando uma série de informações, né? O que a gente faz então é coletar essas informações e transformar isso em informações importantes para suprir os nossos RPs ou os nossos produtos, os nossos sistemas agrícolas, né? De tal forma que a gente cria uma conexão rápida entre aquilo que está acontecendo no campo, né? Ou seja, os serviços que estão acontecendo no campo, né? A aplicação do que está acontecendo no campo, um abastecimento de uma máquina com combustível ou até mesmo com os insumos no próprio campo, a gente conecta tudo isso e liga isso de uma forma mais automatizada, tá? Depois a gente entra também nessa camada de soluções de pesagem, muito na linha do nosso processo de colheita, né? E a gente tem soluções de comercialização e beneficiamento, né? Então, ou seja, naturalmente as cooperativas, elas exercem um papel em entender o que cada produtor tem a produzir naquele ano, né? Quais os tipos de contratos que eles vão ter os controles de barter ou os controles, por exemplo, de proteção, né? O quanto eu tenho que estar protegido, seja um hedge financeiro ou um hedge físico, o processo do benefício do algodão, da semente, então, ou seja, nós temos soluções para todas essas áreas, tá? Próximo.
Bom, e a gente entende também, né, que naturalmente existe ainda espaço, e a TOTVS já enxergou isso há um tempo, né, para trabalhar na camada do crédito financeiro, né. Então, a TOTVS Techfin é um braço da TOTVS, né, para que a gente permita que o nosso cliente ele possa fazer compra de forma facilitada, ele possa fazer pagamentos também de forma facilitada, seja para antecipar, seja para simplificar, né. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho que pagar no dia 10 uma nota fiscal. E o que a TOTVS faz? Ela busca simplificar o que eu posso tomar crédito no mercado sem precisar ter um atravessador nesse meio, né? Ou até mesmo se eu quero antecipar, por exemplo, um recebimento que eu tenho. Então, tudo isso visa a permitir que as cooperativas ou até mesmo as agroindústrias, os nossos clientes, elas tenham condições, né, de ter crédito mais facilitado, de tal forma que elas sejam mais produtivas, né, que reduzam os seus riscos e as suas atuações nesse sentido. Tá? Próximo. Um outro pilar dessa frente é a frente de business performance, né? Nesse momento de pandemia, né? Talvez aí a gente tenha encontrado uma ótima condução, né? Seja do varejista, seja do agricultor, seja qualquer pessoa que quer manter o seu negócio, né? Entendeu-se que a gente precisava ser mais digital, né? Quem não estava vendendo digital, de certa forma, buscou-se encontrar uma forma, né, de estar digital para conseguir estar presente dentro do ecossistema, né? O business performance, ele, de certa forma, com uma condução maior, né? Mas é isso, né? Como é que eu atuo nesse pilar de o que eu tenho para comercializar, quais são as campanhas de marketing que eu tenho para fazer e quem são os meus clientes. Então eu crio um ecossistema, né, que permite que eu não fique somente olhando para as nossas soluções, né, mas envolva também essa cadeia, né, de para quem eu vendo, para quem são meus clientes, quais as ações de marketing que eu faço, né? Quais são os leads que eu tenho, ou seja, isso permite também que as empresas elas consigam entender se aquilo que está sendo gerido lá pelos nossos RPs, os seus custos, as suas ações estão em linha com aquilo que é aonde a gente quer chegar, né? As nossas ações de performance, tá? Próximo. Obrigado, pessoal. Vou terminando aqui e volto agora a falar com o Luiz. Olá, Sérgio. Uma aula aí, cara. Obrigado mesmo. Tô cheio de perguntinhas aqui. Perguntinhas não, perguntonas. Eu vou tentar, tem duas, eu vou tentar transformar numa. As cooperativas estão prontas para tratar a agricultura digital junto aos seus cooperados? Que desafios ainda são encontrados nesse tema? Eu já emendo essa com uma outra. Como as cooperativas podem ajudar na missão de levar a agricultura digital para os pequenos produtores? Ótimo, muito bom, Luiz. Como eu disse, assim, a gente tem que cuidar da experiência, né? A gente não pode ter nada que gere uma experiência muito negativa, né? Costumo dizer que quando a gente tem um produtor há 30 anos se mantendo rentável, né? Fazendo daquela forma, como ele aprendeu com o pai dele ou com a família dele, a gente chegar com uma situação dizendo para ele que agora ele tem que fazer tudo de uma forma mais digital, né? Utilizando um aplicativo de celular, por exemplo, se eu bater na porta dele para falar isso, ele vai dizer que não, já fazem 30 anos que eu faço isso e está funcionando, né? Então esse é um ponto. Agora, qual que é o papel da cooperativa nisso, né? É quebrar esse paradigma da forma que funcionou, né? Ela pode funcionar hoje e de uma maneira melhor ainda, né?
Então, acho que o papel da cooperativa nesse contexto é, de fato, avaliar quais são as soluções que ela vê vantagem competitiva, né, que ela vê que fazem sentido para o pro negócio dos produtores dela, né, e fazer esse meio de campo, né. Se ela fizer esse meio de campo, né, e não deixar o produtor estar exposto, né, para ele buscar de forma sozinha, de certa forma, ela vai entregar uma garantia que talvez o produtor por si só ele não tenha, né? Porque ele é uma única pessoa, uma única empresa tentando atuar naquilo que talvez seja pouco conhecido para ele, né? Penso que o produtor, a preocupação que ele tem que ter é o que ele já faz hoje. Ele está lá no campo, preocupado se a lavoura está crescendo, né? Se deveria aplicar uma fertilização, ou seja, ele tem que estar preocupado com isso. Ele não tem que estar preocupado com o meio da tecnologia, né? O meio digital. Então, esse caminho todo tem que ser muito mais facilitado para ele, né? A gente não pode gerar algo de experiência que faça com que ela seja negativa a tal ponto que ele tenha receio em experimentar outras iniciativas de experiência digital que estão sendo aplicadas nesse contexto. Tá? Quando eu disse, por exemplo, da transição, né, de sucessão, é um pouco disso, né? Quando a gente tem uma sucessão de gerações novas, fica muito mais fácil, porque são gerações que já concebem o uso de tecnologia no seu dia a dia e entendem que isso tem muito valor. Mas para aquelas gerações que aprenderam fazendo e que fizeram de tal forma sem ter isso, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior com elas, né? Então, fazer esse meio de campo para que a gente não gere uma experiência negativa, fazer meio que um processo de mentoria mesmo, né? Mentorear quais são as melhores soluções e oferecer isso como um serviço até para os cooperados. Quais serão os principais desafios para os produtores em 2022? Ir além. Podemos esperar uma transformação do mercado diante das últimas notícias relacionadas à pandemia? Como que você enxerga isso, Sérgio? Acho que os produtores eles já provaram ao longo de 21, né, como eles se posicionaram em relação à condução do momento da pandemia, né? A gente não viu nenhum produtor deixando de estar em campo, né, para atuar, né? Então, quanto a isso, eu acho que não. Eu acho que a gente já provou como funcionou e como vai funcionar, né? O que eu acho que que a gente não está num momento muito bom com relação a políticas públicas, né? Nós não temos uma tranquilidade de política pública nesse momento que garanta para o produtor que ele vai, de fato, colocar a semente no campo, né, na terra, e que os preços estão garantidos, né, que o dólar vai ter uma flutuação não tão forte. Então, acho que aí é que está o maior ponto de preocupação nesse momento, né? Nós estamos num ano que logo logo começa a vir um ano de campanha eleitoral e naturalmente isso pode tumultuar um pouco mais. Muito bem. Estivemos aqui com o Sérgio Munhoz, gestor de agroindústria da TOTVS. Sérgio, obrigado aí pela sua participação. Trouxe bastante conteúdo para a gente. Está tendo bastante pergunta, aí depois eu acabo passando aí para o pessoal da TOTVS para te encaminhar. Mas eu quero agradecer aqui em nome das cooperativas a participação de vocês. Ok. Um abraço, Luiz. Até mais. Tchau, tchau.